Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os termos, jargões, as gírias do trader. Pullback, drawdown, stop loss, take profit, o que são essas coisas? Se você quer saber mais sobre isso, se você tem interesse nesse assunto, então vem comigo. Pessoal, o primeiro termo que a gente vai abordar aqui é o spread. Eu vou colocar aqui na tela para vocês e vou mostrar aqui em um gráfico como que ele funciona. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Aqui eu estou mostrando para vocês o dólar americano com o dólar canadense. E aqui vocês podem ver, eu vou aproximar, que a gente tem duas linhas no gráfico aqui, essa vermelha e essa azul. Uma está escrito compra e a outra está escrito venda. Também são as linhas conhecidas como bid e ask. A distância entre essas duas linhas é o que vai representar o spread, essa distância que a gente está vendo aqui. Ah, Edipo, mas na prática, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu quiser comprar o ativo, ele vai ser executado nessa linha de cima, que está escrito venda. Porque se eu quero comprar, eu tenho que receber a venda. Então, eu tenho que ter alguém para vender para mim. Então, ele vai ser executado nessa linha de cima. Então, se eu quiser comprar esse ativo, eu não vou comprar na onde está a linha de compra. Eu vou comprar onde está a linha de venda. Eu executo uma ordem e ele vai sair pelo preço de venda. E se eu quiser vender a mesma coisa? Eu vou executar a ordem e ele vai sair por esse preço de compra. Então, a gente tem essa diferença. Essa diferença é uma forma que as corretoras utilizam para ganhar ali algum dinheiro em cima da sua operação, até porque elas te prestam esse serviço de corretagem. Então, esse é o spread, beleza? Um outro termo do mercado é a alavancagem. Tipo, o que é essa alavancagem? Essa alavancagem ela pode ser de vários valores, tá? Depende da corretora que você vai operar o seu capital, depende do estilo de perfil que você vai escolher nessa corretora também. Então, você pode ter alavancagem ali de 1 para 1, até algumas alavancagens que existem aí de 200 para 1, 300 para 1 e etc. E como que funciona isso? É bem simples. Uma alavancagem de 1 para 1 é como se você só tivesse o seu capital mesmo. Então, por exemplo, você tem lá R$1.000 e você quer comprar R$1.000 de ações, você consegue comprar com os seus R$1.000. Você só precisa ter eles. É uma alavancagem de 1 para 1. Você só consegue comprar a quantidade que você tem de capital de um ativo. Agora, quando você tem uma alavancagem maior do que 1 para 1, essa quantidade que você consegue comprar de um ativo, ela é multiplicada. Então, por exemplo, se você tem uma alavancagem de 1 para 100 e você tem R$1.000 lá na sua corretora, você vai conseguir comprar R$100.000 em ativos. Então, é uma forma é como se fosse um empréstimo da corretora para você, essa alavancagem que ela cede para você operar alguns ativos. Então, se você tem R$1.000 ali com uma alavancagem de 1 para 100, você vai conseguir operar até R$100.000 em ativos, comprar um de 10, um de 20, um de 30 e etc. Beleza? É assim que funciona a alavancagem. Outro termo que está bem ligado aí com a alavancagem é a margem. A margem é o quanto de capital que você precisa ter na corretora para você conseguir abrir um ativo. A margem também vai ser diferenciada dependendo da corretora e do seu plano de investimentos que você tem nela. Cada corretora vai te dar uma margem que ela pede como necessária para você abrir uma posição. E isso geralmente é uma porcentagem dependendo do ativo que você vai operar. Às vezes as ações pedem uma porcentagem de 10%, às vezes um contrato futuro pede uma porcentagem maior. Isso vai depender da sua corretora e do seu plano de investimento. E como eu disse, ela vai estar diretamente ligada à sua alavancagem. Então, se você tem uma alavancagem de 200 para 1, você vai conseguir abrir mais posições utilizando a sua margem do que se você tivesse uma alavancagem ali de 1 para 1, por exemplo. Agora a gente vai falar sobre um dos terrores dos traders, mas que faz parte, tem que virar o nosso amigo porque a gente tem que conviver com ele. Porque a gente está no mercado de renda variável, que é o stop loss. Tipo, o que é o stop loss? O stop loss ele é uma ordem que a gente posiciona para ser a nossa perda máxima. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo em um gráfico. Aqui a gente pode ver, eu estou com o gráfico aqui
do USD CAD. Então, se eu fizer uma compra, eu vou posicionar uma linha aqui para vocês, para a gente ilustrar, tá? Digamos que agora, no momento que o mercado está aqui, eu resolvo comprar esse USD CAD. Então, essa linha vermelha que eu marquei foi a minha compra. Lembra que a gente compra no nível de venda, onde ele estava ali? Então, eu estou comprado agora nesse USD CAD. E eu quero o quê? Se eu comprei, eu quero que ele suba. Eu quero que esse ativo suba para eu ganhar dinheiro. Mas existe o stop loss, que é uma coisa que é indicado para todos os traders usarem. Muito mais ainda quem é iniciante, é muito importante. É o seu controle de risco, sua gestão de perdas, é o seu airbag do seu carro de trader ali. Então, se você está fazendo o seu trade e você decide que, Edipo, se ele chegar nesse ponto aqui embaixo, ele perdeu o sentido para mim. Aí eu acho que ele não vai subir mais. Então, você posiciona uma ordem de stop loss aqui, que seria uma ordem de venda, já que você comprou aqui em cima. Então, se o preço descer aqui embaixo nessa ordem, o mercado vai executar a sua ordem e você vai sair da operação. Então, a partir desse momento, você teve uma perda, um loss, e ela foi em um stop, e você encerrou sua operação. Então, o stop loss é quando a sua operação dá errado e vai até a sua ordem de saída. Lembre-se, nunca sejam inimigos do stop loss. Ele é nosso aliado, ele vai estar ao nosso lado nessa jornada de trader, e a gente precisa saber conviver com ele porque a gente está em um mercado de renda variável, então faz parte. Agora a gente vai falar sobre o irmão bonzinho do stop loss, que é o take profit. O take profit é quando a gente sai de uma ordem ganhando dinheiro. Pô, aí sim, aí é legal também, é nosso amigo também, a gente vai conviver com ele. E é muito importante na sua jornada você saber definir qual é o momento de realizar seus ganhos. Porque isso é muito importante, porque você não vai ter uma operação que vai sempre te dar ganho sem parar e se você comprou o ativo vai só subir, isso nunca vai acontecer. Então é muito importante você saber quando realizar seus ganhos e posicionar a sua ordem do take profit. Vou mostrar aqui no gráfico para vocês. A gente tem a nossa linha vermelha aqui que a gente entrou, né? Como eu mostrei para vocês no exemplo do stop loss. E a gente tem aqui a nossa linha de stop loss aqui embaixo. Agora eu vou pôr uma outra linha aqui em cima, que é o meu take profit. Deixa eu mudar a corzinha dela aqui, vou deixar ela verdinha para gente. Então, essa linha é o meu take profit. O que quer dizer isso, Ed? Quer dizer que é uma ordem que eu posicionei ali, que quando o preço chegar naquele ponto, a minha operação acaba também. Mas só que ela acaba com lucro, porque eu comprei ele aqui embaixo e quando ele chegou ali em cima, eu saí da operação, vendi o que eu tinha comprado. Então eu ganhei esse espaço de lucro, tá ok? Esse é o take profit. Agora a gente vai falar de um termo que é o volume. O que quer dizer, Ed? Quando a pessoa fala o ativo está com muito volume, está com pouco volume, o que isso quer dizer? Então vamos lá, gente, vou abrir o gráfico aqui para vocês. Gente, estão vendo essas barras aqui embaixo? Esse é um medidor de volume do gráfico. E ele me fala o quanto que teve de negociações em cada um desses períodos. Olha, às 23h58, às 23h57, às 23h56. Então ele vai me mostrando qual que foi o volume de negociações de pessoas vendendo e comprando esse ativo, o USD-CAD, em cada um desses minutos. Então, esse é o medidor de volume. A gente pode ver que aqui, por exemplo, nessa área, a gente teve um volume menor. Aqui a gente teve um volume maior. Então, o volume, ele é a medição de quanto de negociação que teve naquele momento específico. Nesse caso aqui, a gente está em um gráfico de 1 minuto, então cada barra é 1 minuto. Então, ele está mostrando a cada minuto qual que foi o volume de negociação. Então, isso é o volume. O quanto que existiu de negociação no tempo específico que você seleciona no gráfico. Agora vamos falar de algo que é muito associado também ao volume, que é a volatilidade. O que quer dizer a volatilidade dentro do trading? O que quer dizer um mercado mais volátil, menos volátil? A volatilidade é o quanto um preço se movimentou. Agora a gente não está falando do quanto que ele foi negociado,
mas sim o quanto que o preço de um ativo movimentou. Então a volatilidade geralmente ela está muito relacionada ao horário. Então se você for escolher algum mercado para você operar e começar a analisar, é importante a gente ter o conhecimento de qual que é o horário de funcionamento desse ativo, porque todos os ativos vão ter um horário de maior volatilidade e de menor volatilidade. Eu vou mostrar aqui agora no gráfico para vocês. A gente está com um gráfico aqui do futuro do S&P 500, o índice americano. E a gente pode ver aqui, ó, nessa parte do gráfico, olha o quanto que o preço se movimentou. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Daqui até aqui. Esse foi o tanto que o preço se movimentou das 17h55 até as 10 da noite. Então, algumas horas aí ele se movimentou esse tanto. Isso mostra que o quê? Que o mercado está pouco volátil nesse horário. Por quê? Porque a partir das 5h30 a Bolsa Americana já vai estar fechada, a Bolsa de Ações, que são as ações que compõem esse índice, como a gente viu na outra aula sobre o início do mercado ali, que eu expliquei um pouco para vocês sobre índices. Então, as ações compõem esse índice. E nesse momento, a bolsa de ações está fechada. Então, a volatilidade dele é muito pequena. E aqui a gente pode ver quando a bolsa está aberta. Aqui, ó, das 10h30 da manhã, que é o momento da abertura, ele teve essa oscilação de preço. Daqui até aqui, que foi o momento que a bolsa esteve aberta. Isso quer dizer o quê? Que aqui ele estava mais volátil, teve maior deslocamento de preço. Então sempre fiquem atentos ao mercado que vocês querem trabalhar para vocês buscarem as maiores volatilidades e não ficarem presos em pequenas volatilidades que podem acabar não sendo tão lucrativas e não te dando tantas oportunidades dentro do mercado. Então essa é a volatilidade. Pessoal, agora a gente vai falar sobre outro aliado que nós temos, que a gente tem que aprender a conviver com ele, mas que quase ninguém gosta dele, mas faz parte da vida do trader, que é o drawdown. O que quer dizer o drawdown? O drawdown ele é a maior perda que você vai ter desde o máximo de capital que você alcançou até a posição menor que você chegou. Então vamos lá, se você tem uma conta aí, você começa com uma conta na corretora de R$1.000, você sofre R$500 de perda, então você teve R$500 de drawdown. Aí digamos que você começa com essa mesma conta de R$1.000 na corretora, aí você chega até R$2.000, você tem um ganho de R$1.000, chega a ter R$2.000, aí você tem 1.500 de perda, você teve ali 1.500 de drawdown e está com os mesmos R$500. Então é importante só se atentar a essa diferença. O drawdown ele não é o valor que você perde a partir do valor que você iniciou na corretora. Ele é a perda que você teve desde o topo do seu capital até o mínimo que você alcançou. Então eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico na tela. Esse gráfico aqui é de uma das contas que eu cuido aqui. Então, para a gente ter o entendimento de drawdown, é o seguinte, quando essa conta aqui, ela chegou nesse ponto que eu vou marcar aqui, ó, ela chegou nesse ponto, ela teve uma descida. Então, esse foi um drawdown. A partir do momento que ela rompeu o topo, ela saiu do drawdown. Aí ela chegou aqui. Aí ela teve um novo drawdown. Aí ela teve novo topo de novo. Aí ela teve um novo drawdown. Depois ela teve um novo topo e um novo drawdown. Então isso vai ser o drawdown. Se o meu preço tivesse vindo aqui e depois tivesse descido aqui até retornar, esse espaço todo aqui seria o meu drawdown. Tá bom, gente? Então esse é o drawdown. Sempre que vocês ouvirem falar, agora vocês sabem o que é. Outro termo importante para a gente entender é o fractal, ou os fractais. Fractal é um termo utilizado não só para o mercado financeiro, mas assim para outras coisas, representando algo que possa ser dividido e redividido novamente. E assim são os gráficos. Então vou mostrar aqui na tela para vocês o que é o fractal dentro do mercado de trade. Aqui eu vou colocar para vocês em um gráfico de um dia.
Então a gente pode ver aqui que cada barrinha dessa que está na minha tela é um dia. Cada barra dessa representa um dia inteiro. Então a gente vai ver aqui que esse dia, que é o último dia, que é o dia atual que a gente está, ele se mexeu daqui até aqui. Isso tudo foi um dia. Como eu estou no tempo de um dia, eu estou no fractal diário. E eu posso entrar, por exemplo, no fractal de 1 hora. Essas linhas vão ficar marcadas no meu gráfico. Então vamos ver o que aconteceu dentro desse dia em cada hora, no fractal de hora. Então vamos entrar aqui, 1 hora. Aqui ó, a gente consegue ver o mesmo dia. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ele está agora na 6ª hora. Então aqui, dentro desse dia, ele circulou esse preço dessa forma. Agora a gente está olhando o fractal de horas. Agora vamos olhar o fractal de 5 minutos. Aqui ó, a gente ainda está no mesmo dia. E tudo isso aqui, agora cada barrinha dessa está representando 5 minutos. Então, cada barrinha dessa vai mostrar o que o preço fez durante aquela 1 hora que eu mostrei, que estão dentro do um dia também. Então, é importante a gente ter esse entendimento. O fractal, ele mostra o que acontece dentro de um período de tempo menor que está dentro de um período de tempo maior. Assim, eu poderia também colocar aqui uma barra de um mês, que dentro dela aconteceram várias barras de semana, que dentro aconteceram várias barras diárias, e dentro várias de horas, e também de segundos, e etc. Beleza? Esse é o conceito do fractal. Pessoal, então foi isso. Esses são alguns dos termos mais importantes que todo trader deve saber, principalmente no início da sua jornada. Claro que virão muitas outras dúvidas, mas a gente vai estar sempre aqui fazendo o máximo para informar vocês, beleza? Então, se você gostou do vídeo, se achou esse conteúdo legal, manda para o seu amigo, manda para quem você acha que seria interessante saber sobre isso. Deixa o seu like também, marca o sininho aí para sempre que a gente postar vídeos novos, você ser notificado e estar junto com a gente aqui. Beleza? A gente vai continuar essa série. No próximo vídeo a gente vai trazer um assunto ainda mais interessante. E se você tem alguma sugestão sobre os nossos vídeos, sobre como que a gente faz, sobre os conteúdos que são abordados, pode deixar sua sugestão aí no comentário. Ela vai ser muito bem-vinda, porque além do mais, esse trabalho aqui é feito para vocês. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.